Eu espero que vocês notem que eu mudei o meu cenário, porque vocês pediram tanto. Eu espero que vocês gostem e reparem porque minha conta de luz vai vir tão cara. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. Pois é, gente, eu mudei o cenário, eu coloquei uma iluminação aqui atrás. É muita luz para pouco efeito, mas eu acho que se a gente comparar esse vídeo de hoje com os vídeos de antes, né? Primeiro que tinha o sofá. E, gente, o meu sofá, ele tá aqui ainda. Eu apenas fiz uma mágica aqui na hora de filmar em que ele não aparece, mas ele ainda tá ali. Então, eu pensava, gente, não tem como eu tirar meu sofá, minha parede é uma parede, não tem como eu mudar. Eu não quero pôr quadrinhos e coisinhas no fundo, porque eu acho que distrai do conteúdo, acho que não tem a ver com o canal, mas eu ouvi alguns de vocês, né, que estavam falando que o cenário estava um pouquinho pesado, um pouquinho cansativo, então eu tirei o sofá e trouxe essa iluminação aqui pra gente, que eu pretendo que fique mais forte ainda, vou dar um jeitinho dela ficar mais forte ainda. E eu gostei, eu particularmente gostei, mas deixem aqui os comentários. Eu sei que é importante a gente ter um visual mais clean. Eu adoro tudo que é clean, sabe? Eu não gosto de coisa muito cheia de coisinha, cheia de informação visual. Eu gosto das coisas mais clean, assim, mais limpas, pra gente conseguir absorver mais o conteúdo. Enfim, deixem suas dicas e principalmente seus comentários, se vocês aprovaram, né? Como eu falei, é muita lâmpada pra pouco efeito, mas o que importa é se tiver ficado melhor, né? Então vamos embora pro tema desse vídeo. E o tema do vídeo de hoje, gente, é muito bacana, muito relevante, muito importante para nossa vida. Né? Eu já cheguei a comentar disso um pouquinho, não lembro em que vídeo que foi, mas eu cheguei a comentar aqui no canal sobre isso. Só que hoje eu queria trazer de uma forma mais didática, né? Porque eu sinto que é muito importante a gente perceber por que certas coisas ficam se repetindo na nossa vida. Por que certos tipos de pessoas sempre aparecem? Por que nos relacionamentos sempre acontece tal e tal coisa? Por que na minha vida familiar várias coisas se repetem? Por que no meu trabalho, por que aparece o mesmo tipo de grupo, de pessoas? Por que eu sou sempre vítima de tal circunstância? Por que quando eu vejo eu já tô fazendo tal coisa, entende? Aquelas coisas que se repetem, que são chatas, que não são positivas. Hoje nós vamos falar disso, que isso é extremamente importante. Primeiro, quem acompanha já tem um tempinho, pelo menos aqui os programas, sabe que nós não somos vítimas de nada. A vida não vitimiza ninguém, né? As forças da vida não querem que existam vítimas e opressores, né? Não opera dessa forma. Porém, a vida ou si mesmo, ou a energia em si, deseja que tudo funcione, percebe? Então, tudo tem que ser funcional, tudo tem que acontecer de uma certa forma que dê resultado. Mas qual que é o resultado que a vida busca? Se a gente for olhar, né, desde os homens das cavernas, desde aquela coisa primitiva toda, o homem foi evoluindo, os animais foram evoluindo, as relações foram ficando mais complexas. Hoje eu falo uma coisa aqui e tem pessoas me assistindo no Japão, tem muita gente de Portugal, inclusive eu ainda queria fazer rapidinho um parênteses para mandar um beijo pro pessoal de Portugal, que tem muita gente assistindo. Então, eu tô aqui, tô falando com o pessoal de Portugal, atendo uma cliente que tá no Japão, atendo clientes que estão no Canadá, nos Estados Unidos, e então quer dizer que as relações estão muito mais complexas, né? De antes a nossa preocupação era o que a gente poderia caçar naquele dia para sobreviver e arrastar para nossa caverna. E hoje 500 milhões de preocupações diferentes habitam nossa mente. Então, a complexidade, sabe? A evolução e o desenvolvimento é o desejo da vida. É o que a vida quer para você, que você desenvolva, que você evolua, que você cresça na sua complexidade. Não em ser uma pessoa complicada, mas em ser uma pessoa complexa, né? Então, a vida quer o tempo todo esse desenvolvimento, sabe? Essa evolução. Para a vida, as coisas estão funcionando
quando as coisas estão desenvolvendo, estão evoluindo, estão crescendo. Quando a gente está ampliando a nossa visão, né? O universo está em constante expansão. Então, a vida, o objetivo dela é esse. E aí o que acontece? Você fala, poxa, Bárbara, mas a vida tá meio estranha comigo então, né? Porque senão ela traria coisas diferentes para eu crescer, para eu evoluir. E aí eu te falo assim, mas a vida é algo fora de você? Ou a vida é você? Onde está a vida? Não consigo ver. Não consigo observar a vida. Eu consigo sentir a vida. A vida sou eu. Eu sou a vida. O Eckhart Tolle, né, para quem gosta do Poder do Agora, é um autor que eu gosto muito. Na verdade é um mestre, né, gente? E eu ouço ele diariamente, junto com o Abraham Hicks, junto com o Gasparetto, que são mestres que, assim, sabe, dão uma base muito verdadeira das coisas. E o Eckhart, ele fala muito sobre essa questão, né? Ah, eu tenho que vencer na vida, eu tenho que conquistar as coisas na vida. Que coisa estranha. Na verdade, onde está a vida? Eu sou a vida. Eu sou o princípio da vida. Eu sou a própria vida. Se eu sou a própria vida, e a vida quer que eu evolua, quer que eu desenvolva, quer que eu cresça, e algumas situações na minha vida estão emperradas ou sempre acontecem da mesma forma, sempre acontecem a mesma coisa, as mesmas pessoas, os mesmos resultados, é eu que estou com resistência de crescer e de evoluir. É simples, gente. É muito simples. Porque quando você está no fluxo, quando você está evoluindo, quando você está, peraí, o que é para fazer agora? Ah, agora é momento de descansar, agora é momento de encarar. Quando você está escutando os sinais e está seguindo o fluxo da vida, você está em constante evolução. Não vai ter nenhuma pedra no seu caminho. Mas, quando você sente que só tem pedra no seu caminho, ou, para pegar um exemplo, né? Eu só atraio o mesmo tipo de parceiro, ou eu só atraio a mesma situação de vida. Bárbara, eu só atraio o cafajeste. No caso dos homens, Bárbara, eu só atraio, enfim, mulheres que realmente não estão interessadas em mim, estão interessadas nas minhas coisas, nas minhas posses, tem de tudo, né, gente? Então, você vê que você está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de relação, o mesmo tipo de situação. Mesmo na família, o mesmo tipo de desentendimento, quando acha que já fez as pazes, quando acha que já resolveu, cai de novo naquilo. Então, se você está atraindo o mesmo tipo de coisa sempre, e você é a vida, é você que está trazendo isso para você. E a gente não quer ver isso, né, gente? A gente não entende. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a se bater, se culpar. Não é para se bater e para se culpar. É para olhar e falar, peraí, alguma coisa que não está funcionando. Porque eu tô querendo coisas diferentes e tô sempre recebendo mais do mesmo e mais negativo, né? Uma coisa sempre muito negativa, sempre difícil. O que isso tá mostrando? Isso tá mostrando que eu ainda não tô percebendo onde que eu tô agarrado. Isso tá mostrando que eu ainda não percebi que ponto que é para eu mudar. Muitas vezes eu posso até ter percebido que eu tenho que fazer uma mudança naquela área, mas eu não acredito. Eu não acredito que se eu fizer a mudança naquela área vai destravar a minha vida. Eu não dou tanto valor, não dou tanta moral pra isso não. Porque eu aprendi que a vida é uma coisa fora de mim. Então, gente, a gente tem que ser bem sincero com a gente, sem se culpar, sem cair de cima, parar e olhar. Qual postura, qual atitude, qual comportamento, qual tipo de pensamento, o que eu estou fazendo que está me trazendo sempre a mesma coisa? Ou qual tipo de atitude, comportamento, pensamento, sensação que eu estou deixando de adotar, que eu estou vendo que eu preciso adotar, mas eu estou olhando e estou falando, não, mas eu não quero ir fazer isso, eu não quero desenvolver essa qualidade em mim. Então, atendendo uma cliente esses dias que estava querendo um relacionamento, que está querendo um relacionamento bacana, uma pessoa que ame ela, uma coisa legal, e ela sempre vem falando, Bárbara, é sempre cafajeste, é sempre um cara que some, esse tipo de coisa. E eu fico sempre mal, e eu não quero mais isso. E desde a primeira sessão, que a gente vem trabalhando a questão da autoestima, a questão do valor pessoal. E no caso dela, eu vi que não tinha nada de caminhos fechados, não tinha nada de... Ela estava com energia, a vida dela estava aberta
para que isso acontecesse, para que um relacionamento afetivo bom acontecesse. Mas ela me falou que desde a adolescência que era assim, né? Então, que ela nunca teve uma coisa legal de verdade. E aí, o que a gente foi vendo, no caso dessa pessoa, foi a questão do centramento. Por quê? Porque ela é uma pessoa bonita, bacana, amiga, inteligente, interessante, mas quando em face a uma pessoa, a um pretendente, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, acontecia uma afobação. Uma afobação, eu preciso daquela pessoa, eu quero aquela pessoa na minha vida, meu Deus do céu, eu vou ficar sem ninguém, eu preciso garantir que esse sujeito vai ficar comigo. Afobação. Desde o início do jogo que eu venho percebendo essa afobação exagerada. O jogo, gente, nas minhas sessões, é o uso do tarô mitológico, né? Então, eu utilizo para o autoconhecimento. Quem já me acompanha aqui um tempinho já sabe, eu não sou cartomante. Não prevejo o futuro, porque você cria o seu futuro no hoje, no agora. Mas essa abertura é uma leitura da pessoa como a pessoa tá, né? Às vezes a pessoa vai falar de um jeito comigo, Bárbara, eu tô muito bem, tô muito equilibrada, e o jogo tá mostrando que não. Então, às vezes, eu gosto de utilizar, né, o jogo para ele me trazer uma maior verdade, né? Vai fazer uma leitura do inconsciente, de aspectos que a pessoa ainda não identificou. Então, no caso dela, eu percebi exatamente isso. Era uma ansiedade, uma afobação misturada com aquela carta dos 5 de ouros, né? Então, no jogo dela, a gente sempre tinha 9 de espadas, 5 de ouros, cartas que falam de muita ansiedade, né? Pensamentos muito agitados, eu preciso daquilo, eu preciso resolver aquilo. E cartas que falam da falta, eu não tenho, eu não tenho. Gente, isso é um combo para manifestar pessoas que vão abusar de você, pessoas que vão, enfim, às vezes nem abusar, né? Mas realmente querer só sexo, querer uma coisa só trivial e sumir. Por quê? Porque você tá numa energia, né? Mais de 50%, 60%, 70% da sua energia nesse tema é ansiedade e medo da falta. Então, o que acontece? Ao longo do jogo, ao longo das nossas sessões, nós fomos trabalhando isso, o valor dela como pessoa. Na segunda sessão, ela já me falou, Bárbara, eu tô recebendo olhares, porque parecia que antes eu tava invisível, que ninguém me via na rua. E agora as pessoas estão me vendo. Bárbara, eu falei, é porque você já tá aqui com a energia bem melhor, né? Então, ela começou a trabalhar esses aspectos. E aí, né, nessa sessão passada agora, ela tá bem melhor, tá bem mais centrada, mas acontecem aqueles deslizes, né, gente? Então, no jogo dela, no caso dela, eu percebi que ela precisava ser uma gerente da própria vida. Tava faltando gerência. E que quando você se coloca na posição do gerente da sua vida, as circunstâncias mudam. Ela ainda tinha muita crença de que o pretendente, o cara, tinha muito poder e ela pouco. Isso é uma crença, gente, sabe? Então ela tinha que fazer de tudo pra ficar com aquele cara, de tudo pra agradar ele. E ela tava muito cansada. Então, apesar dela já vir mudando de postura, nessa outra sessão a gente identificou esse ponto. Olha, você tá precisando ser uma mulher que tem mais enfoque no naipe de ouros. Qual que é o naipe de ouros no tarô? É o naipe do gerente, do administrador de empresa, da pessoa abundante, da pessoa rica. Então ela precisava ter mais senso de realidade e de centramento. A partir do senso de realidade e do centramento, pronto, ela muda a vida afetiva dela. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que até hoje ela quis ter relacionamentos positivos com companheiros, com pessoas afetivas, abertas para o amor, e ela não conseguiu. Mas ela não tinha mudado até hoje esse padrão da ansiedade com o medo da falta. Ou seja, Bárbara, eu não sei, as pessoas falam que eu sou bonita, mas eu nem acho tanto. É o medo da falta, é a crença na falta, é a crença do eu tenho pouquinho, é a crença do eu tenho que fazer muito se eu tenho pouquinho. Então, toda crença na falta vai puxar uma ansiedade. E aí ela começou a desenvolver muitos padrões, né? No campo do naipe de espadas, que representa o pensamento, ela desenvolveu aí a ansiedade. No campo do naipe de ouros, que é o valor próprio, ela desenvolveu a figura do mendigo, que é a falta.
No campo do emocional, essa pessoa tava de 8 de copas, que é uma pessoa que sente assim, fazer o quê, né? Vou ter que deixar pra lá algumas coisas que eu gostaria de ter, fazer o quê? É aquele desapego dolorido, aquela sensação de sacrifício. E no campo de paus, ela tava de pajem de paus, que é uma figura positiva, mas ao mesmo tempo representa aquela busca, aquele impulso. Ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Aquela ansiedade que vem do plexo solar, do impulso. Sabe quando você fica impulsiva, compulsiva? Aí eu tenho que ligar pra ele, eu tenho que... Então, nesses naipes todos, ela tinha desenvolvido algum desequilíbrio em cada um deles. E aí a gente foi fazendo o reajuste. Com o reajuste, a energia dela estava falando o seguinte: é só isso, é só um reajuste. A vida não vai te trazer um parceiro afetivo, uma pessoa equilibrada, fiel, que queira ficar com você enquanto você está desorientada. Não vai. Só que as pessoas não acreditam nisso, gente. As pessoas acreditam que a vida é uma coisa aleatória. Alguém tem sorte, outras têm azar. Mas peraí. Você foi uma pessoa que teve azar a vida inteira em certa área. Teve um dia que você chegou e falou: não, peraí, chega, acabou, vou mudar de postura. Não aceito mais isso na minha vida, não vou ser essa vítima, não vou me rebaixar. Fala se as pessoas não começaram a te tratar melhor. Em algum campo da sua vida você já deu um basta em muita coisa. Foi a mudança de postura que mudou o externo, que mudou como as pessoas te veem e te respondem. Gente, no caso dela, é só isso que ela precisava trabalhar. A falta de centramento, o desequilíbrio, a desorientação, dar muita importância para outra pessoa e pouca para si. A vida, que é ela mesma, não vai trazer um parceiro, porque senão essa pessoa não evolui. Se essa pessoa tiver um parceiro carinhoso, dengoso, que fica lá com ela, que é bom no sexo, mas é companheiro, é amigo, essa pessoa vai continuar desequilibrada. Ela vai continuar valorizando mais o que os outros falam. Ela vai continuar sem perceber o valor que ela tem. A vida não quer isso. A vida quer que você evolua, quer que você cresça. Por isso que teve um vídeo que eu comentei assim: gente, as forças universais não estão interessadas se você está namorando ou não, se você está casado ou não. Elas estão interessadas em como você tá, né? Da mesma coisa que as forças universais não estão interessadas se você é dono de uma multinacional ou se você vende churros na pracinha. Deus não vê isso, né, gente? A vida não vê isso. Ela vê o quê? Os tesouros que você conquistou internamente. Quais que são esses tesouros? Centramento, no caso dessa minha cliente. Tem outras pessoas que não é tanto o centramento, mas é a vontade de viver. Porque essa pessoa, ela deixou com que os outros tirassem o ânimo dela. Ela deixa que os outros tirem o ânimo dela e ela fica murchinha. Então, não vai trazer pessoas que elogiam, que gostam, que abraçam. Não. Vai trazer pessoas que criticam, que condenam, que julgam. Para ela aprender que ela tem que ser o centro dela. Que ela tem que ser o entusiasmo, a alegria. E aí a vida e as pessoas vão refletir. Então, se você está passando por algum momento que está se repetindo demais, que você quer acabar com aquilo na sua vida, tem algo, alguma atitude, alguma postura que você não está entrando ainda e que você precisa entrar. Ou então, tem alguma postura e atitude que você está insistindo em manter que você tem que soltar. Observe com calma, sem se culpar, com amor próprio, com ponderação, num momento de meditação, como se fosse um carinho para você. Não é uma análise seríssima, você não vai cair de cima de você. Você vai só perceber. Se essas coisas estão se repetindo na minha vida de uma forma negativa, eu estou deixando de contribuir para que o fluxo das bênçãos aconteçam. Muito provavelmente eu estou ou desorientado, ou estou dando muito valor ao que vem de fora, né? Ou não estou me tratando com respeito, não estou respeitando os meus limites. Estou querendo fazer muito mais do que eu consigo, ser muito mais do que eu posso agora, né? Então, tem que ver, gente, cada pessoa é uma coisa. E a vida tá falando com você, a vida não tá te punindo. Pessoas da família que são difíceis, é meu karma, é porque eu fui ruim na vida passada, eu tenho que... Não é isso não, gente. É porque a vida te colocou ali, e a vida é você, lembre-se disso, para que você desenvolva uma série de coisas, de características. E quando você escolhe não desenvolver, você culpa a vida ou culpa os outros. E aí você entra no estado de vítima.
Mas a vida não quer que você sofra, não quer que você entre em estado de vítima e se encolha, ela quer que você expanda. Se tem alguma coisa aqui que não está funcionando na minha vida, é porque eu não estou contribuindo. Eu ainda não notei o que que é, mas durante essa semana, durante esses dias, eu vou fazer essa meditação. Sem me culpar, sem cair de cima de mim, eu vou perceber com lucidez o que que eu estou fazendo que não está apoiando essa mudança que eu quero. Era esse o recadinho de hoje, gente. Amanhã tem mais. Um beijo e até!